Bom, a primeira questão que nós vamos resolver, então, é a questão 31. Nessa questão, eles dão pra gente uma figura aqui na parte de cima, então é uma questão estrutural, né? E eles falam, a figura acima representa, em planta, feições geológicas associadas a duas falhas transcorrentes subparalelas, né? Então, a gente tem aqui as duas falhas transcorrentes subparalelas. Aí ele fala, tais feições correspondem, respectivamente, a... Aí eles nos dão as alternativas e as letras correspondentes aqui nessa tabela que estão indicadas aqui na nossa figura. Então, agora, se você quer resolver essa questão, antes da gente entrar na resolução, pausa o vídeo, agora é a hora, senão a gente vai continuar aqui. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, quando fala que nós temos falhas transcorrentes, que a gente deve fazer, a primeira coisa, é tentar determinar qual que é o movimento, né? Qual que é o sentido aí dessa transcorrência. Então, tem algumas estruturas aqui que podem nos dar dicas sobre esse movimento. Nós temos aqui a nossa legenda, né, desse lado. Então, aqui a gente tem sedimentos, que estão mostrados aqui no que parece ser uma bacia, porque ela está formada aqui está cercada aqui de falhas normais, né, como está mostrado aqui. Temos também falhas reversas aqui nessa posição. E a gente tem eixos de dobras aqui, aqui, né, então aqui e aqui também. Aqui tem uma pequena, que também tem, olha, uma falha reversa desse lado. Então, vamos tentar ir na estrutura que parece ser a mais fácil aqui, né? Isso aqui, ela tá acontecendo aqui, então, uma extensão. Então, isso só pode estar acontecendo porque esse lado aqui está se movimentando nessa direção e esse outro está se movimentando nessa direção. Então, parece que isso aqui tem um sentido de movimento destral. Essa aqui em cima, vamos olhar aqui por essas falhas reversas que estão aqui desse lado. Né? Então, esse bloco aqui, ó, esse bloco que está aqui, está cavalgando este bloco que está aqui, né? Que está cavalgando esse bloco que está aqui. Então, a gente tá vendo que está havendo uma compressão que está vindo dessa direção aqui, né? Tá batendo aqui, batendo não, né? Tá comprimindo essa regiãozinha, fazendo com que hajam essas falhas reversas. Ou seja, esse lado aqui está indo para cá, né? Você pode tentar colocar no sentido oposto, você vai ver como que não faz sentido, porque se fosse sentido oposto, aqui provavelmente nessa região aqui a gente estaria tendo uma extensão, tá? Então, só com esses pontos, a gente já consegue olhar aqui nossa questão e ver o que eles estão nos dizendo. Então, vamos olhar primeiro aqui as todas as alternativas, né, nessa coluna J. Então, o nosso J é uma estrutura que a gente, inclusive, já detalhou, olha. A estrutura J é essa aqui. Então, nessa estrutura J, ele está falando que isso ou é uma bacia de pull-apart, ou é uma zona de transpressão. Zona de transpressão não pode ser, porque transpressão é uma combinação aí de transcorrência com compressão. E aqui a gente tem uma extensão. Então, essas aqui já estão eliminadas, só por causa disso. E aí a gente olha as outras alternativas aqui, todas essas da meiuca aqui, ó, dão opções de que as estruturas mostradas ali na figura são estruturas T, R, R', desculpa, R ou P. Aí isso aí remete ao modelo de Riedel. A gente vai falar sobre ele em um minutinho. Mas, de forma estratégica, se você não sabe assim de cara o que são essas estruturas,
Vamos ver aqui que a figurinha O está nos falando. Vamos ver se ela consegue eliminar alguma dessas aqui, dessas alternativas aqui que sobraram. Aí a gente olha aqui, ó. Infelizmente todas elas, olha, estão falando que isso é uma zona de transpressão, nenhuma delas muda. Mas isso faz todo sentido, né? Só confirma que a gente eliminou essas duas aqui, né? Transpressão é uma mistura de transcorrência com compressão, é isso que a gente tem aqui, né? Uma transcorrência e uma compressão, por isso que está formando falhas reversas. E isso não é definitivamente uma bacia de pull-apart. Então, isso confirma a nossa opção, nossa eliminação aí inicial das alternativas D e E. Beleza, então vamos falar um pouco sobre essas estruturas aqui. Vou mudar de slide. Já deixei aqui o nosso movimento destral aqui nas nossas duas falhas transcorrentes subparalelas e já deixei aqui que essas alternativas D e E estão eliminadas. Então, nessa figurinha aqui desse lado, nessa figura, a gente tem a representação do modelo de Riedel. Então, na figurinha A gente tem o início de um experimento, que a gente pode chamar de experimento que dá origem a esse modelo de Riedel. O que eles fizeram? Colocaram 2 blocos de madeira adjacentes e colocaram uma massa de argila em cima desses 2 blocos de madeira que são móveis. E aí eles mexeram os blocos de madeira, que é o que está mostrado aqui na nossa figurinha B. Então, olha, esse bloco de madeira aqui está vindo na nossa direção, e esse outro bloco aqui da esquerda está indo na direção oposta à nossa, né? Então, isso é um movimento que destral. E aí, o que eles veem? Que quando a gente faz esse movimento dos blocos de madeira, a argila se deforma. E aí, formam-se estruturas aqui na interface entre esses 2 blocos, né? Nessa parte superior aí. Essas estruturas aqui mais prominentes são as estruturas R, são as estruturas Riedel. Então, são essas estruturas aqui, ó, tá? As estruturas R. Então, eu vou mostrar aqui uma figurinha que detalha mais o que acontece nessa zona aqui de encontro entre essas esses 2 blocos. Então, aqui nós temos, na figurinha A, um modelo de Riedel. Então, novamente, o que a gente tem? Tem o nosso movimento, né, destral, que está mostrado aqui pelas nossas setas. Temos aqui as nossas estruturas de Riedel, né, que são as fraturas de Riedel. Olha, aqui tem uma... Essa canetinha é difícil de mexer, viu? Tem essa estrutura aqui R, essa aqui também é uma R, e aqui também é R, ó, tá mostrado aqui desse lado. Essas estruturas R, gente, essas fraturas de Riedel, elas são sintéticas, né? Que significa que elas têm, olha, o mesmo sentido de movimento do nosso sistema, né? Que é um sistema que tem um movimento destral. Então, aqui, olha, aqui também está mostrado, olha, o movimento das R, e aqui também. Aí nós temos as estruturas R', que são as anti-Riedel. Essas estruturas, elas estão aqui, ó, empontilhada porque elas são menos desenvolvidas, geralmente, do que as estruturas R. E olha, elas são antitéticas, olha só como que o movimento delas é oposto. Isso seria um movimento que sinistral, né? Olha aqui tem uma outra, olha, estrutura que poderia ser uma R', e ela é antitética, né? Não tem o mesmo sentido aí do movimento principal da nossa falha transcorrente. E a outra estrutura que a gente tem é a estrutura P. A estrutura P é uma fratura de cisalhamento, olha, ela é essa aqui.
essa fraturazinha aqui, que é sintética também, ó. Vendo que seria um movimento que seria destral. Outra coisa importante dessa figurinha é que ela mostra pra gente a tensão principal, que é aqui o nosso σ1, né? Então, o nosso σ1 vai mostrar que a nossa tensão principal num sistema desse tipo vai ser nessa direção, tá bom? E daí, isso vai acarretar, vai formar estruturas em pequena escala e em grande escala. Essas em pequena escala estão mostradas aqui nesse diagrama, e as estruturas em grande escala, que chegam em escala de mapa, estão mostradas aqui nesse diagrama C. Então, vamos primeiro falar das estruturas em pequena escala. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter fraturas de cisalhamento, né? Fraturas extensionais, que são essas aqui, ó, que tá mostrado aqui pelas setinhas. Ui, a setinha escapou um pouquinho, mas é isso aí, né, gente? Essas fraturas extensionais, que são chamadas também de T, tá? Aqui também, ó, tem a fratura extensional aqui, ó, dessa direção. Pode ser chamada de fratura T. E a gente tem dobras. Olha, dobras e estilolitos também. Olha aqui. Essa aqui é uma dobra, estilolitos e dobras, tá bom? E daí, em estrutura em grande escala, né, em estrutura de mapa, a gente vai ter a formação dessas estruturas visivelmente de compressão ou de extensão, né? Então, a gente vai ter aqui falhas, né? Então, aqui mostradas aqui. A gente vai ter, essas são falhas, não, dobras, desculpe, essas são dobras. Nós vamos ter falhas normais, vamos ter aqui dobras, vamos ter aqui falhas de empurrão, aqui temos falhas normais e aqui temos falhas reversas. Então, nota que todas as estruturas compressivas, elas vão estar em uma direção, né? Que é essa aqui. E todas as estruturas de extensão, elas vão estar em direção oposta, que é essa aqui, né? Olha só, essas falhas normais aqui. Então, eu uso um macete para me lembrar disso. Todas as vezes que eu tenho que tentar entender qual que é o... Desculpa, vou mudar a canetinha aqui. Que eu tenho que saber qual que é a direção aqui dessas estruturas que são formadas na transcorrência, eu ligo as setas que determinam o movimento. Então, por exemplo, eu sei que quando eu ligo a ponta das setas, elas vão me dar a direção das estruturas de compressão. E eu sei que quando eu ligo a parte de trás das setas, a bundinha das setas, ela vai me dar a direção de extensão. A direção das estruturas que estão sob extensão, né? E daí, com isso, a gente pode olhar, então, as nossas alternativas aqui. Então, olha, vamos primeiro aqui na K, então. A K, as alternativas estão falando que isso é uma estrutura T, R' ou T. Então, olha, se a gente ligar aqui, isso, né, é uma estrutura de extensão, né? Então, a gente vai ligar aqui a bundinha aqui das setas e vai dar exatamente pra gente a direção, então, dessas estruturas extensionais, né? Então, essa aqui vai ser uma fratura T. Então, essas duas aqui, ó, estão certas. Então, vamos ver aqui o que é a L. A L, a M e a N estão nos dando aqui em pequeníssima escala o que está acontecendo aqui
bem em cima da zona aqui de transcorrência, né, gente? Então tá nos dando mais ou menos o que a gente tá vendo aqui, né? Então vamos ver aqui o que isso tá nos falando. Olha, a gente sabe que isso aqui é destral. Então, se isso é destral, olha, isso aqui é o quê? É R. Ai, tá difícil aqui, tá pequititico. Aí essa aqui vai ser, então, ó, em alto ângulo, olha. Vai ser a nossa R'. E essa estrutura aqui, ó, né, que também tá aqui, vai ser a P, né? Então, com isso, a gente consegue falar aqui, responder essa questão aqui, que está designado aqui pelas letras L e MN. Então, a L é um R', né? Que tá nessa direção aqui. Essa aqui parece estar certa. R não é R. Não é R. Então, parece que essa alternativa A aqui que é a correta, né? Mas vamos continuar aqui. A M tá falando que é uma estrutura R. É uma estrutura R. E a N tá falando que é uma estrutura P. Ó, isso aqui é uma estrutura P. Olha aqui o nosso P, aqui desse lado. Então, é isso aí. Isso aqui é uma estrutura P. E isso, né, é uma zona de transpressão, que nem a gente já concordou aí no começo. Então, nessa questão, nós temos que a alternativa certa, então, é a alternativa A. Beleza?